Ok, vamos a isso. Deixa eu te pedir uma coisa antes de nós começarmos. Diz assim comigo: eu não vou desistir. Eu vou ficar até que algo aconteça. Até que algo aconteça. Nós não somos do tipo de desistir, nós somos do tipo que olhamos para frente e ficamos aonde Deus nos plantou até que algo aconteça. Amém? Esse é o título da minha mensagem de hoje, até que algo aconteça. Por isso, aperta bem os cintos, segura firme e vamos nessa, amém? Eu quero ler o texto que está em Atos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 em diante. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e o versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles, aos discípulos, de muitas maneiras, durante 40 dias. Você ouviu o que eu falei? Depois da sua morte, Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias, de muitas maneiras, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Antes de continuarmos, deixa eu contar essa história maravilhosa, que eu amo ela sempre, e eu dou muita risada dela sempre. Talvez vocês achem engraçado. A Débora não acha nem um pouco, porque é sobre ela a história. Mas nós estávamos há poucos meses casados. Claro, as melhores histórias são desse tempo. E nós estávamos há poucos meses casados. Eu tinha saído para trabalhar, a Débora ia sair mais tarde. Ela ficou aquele dia em casa, ia sair só depois, e ela começou a cozinhar, a fazer a comida, e ela percebeu o que todos nós amamos quando acontece, quando a gente coloca aquela panela grande, gigante de feijão no fogo, e o fogo começa, e a gente começa a ver que o fogo começa a mudar de cor, e aconteceu o que todos nós sempre tememos: o gás acabou no meio da comida. Todos quantos amam isso? Ninguém, obviamente. E o gás acabou, obviamente ela pegou já, nós tínhamos já o adesivinho na geladeira, porque quem usa gás assim sabe que tem que ter adesivo na geladeira do Disque Gás. E a Débora ligou e disse: olha, assim, assado, em tal, assado não estava cru na verdade, em tal rua, tal endereço, eu estou precisando de um botijão de gás, você consegue vir rápido? Não, claro, estamos indo aí rapidinho, fica tranquila, estamos levando aí. Ela desligou o telefone e ela ficou sentada, esperando o gás chegar. O rapaz no telefone disse: pode esperar, que o gás já vai chegar. Atenção a isso, o gás já vai chegar. Eu já vou levar o gás, espere pelo gás. E a Débora ficou esperando, e aquilo começou a demorar, e 10 minutos e nada, e 15 minutos, todos sabemos como é isso. 15, 20 minutos, e meu Deus do céu, eu preciso terminar essa comida, está na hora, eu vou ter que sair. E daqui a pouco ela escuta o barulhinho do gás. Eu não sei como é que é aqui, ou como é que era, mas tinha um barulhinho, uma musiquinha que era: se tem o lacre azul do cachorrinho. Comigo, pode confiar. Ok, e ela ouviu o barulho, ela disse: pronto, aquilo que eu estava esperando acaba de chegar. Ela abre a porta, o rapaz desce, ela faz assim, o rapaz faz. A gente morava numa rua sem saída, e sem saída não sei porquê, porque ela sempre tem uma saída, né? Isso é outra pergunta para outro dia. E ela chega, ela diz: aqui o rapaz leva o gás, bota o gás no lugar, ela liga, começa a cozinhar, tudo certo, tudo maravilhoso, que bênção, o gás chegou, coisa boa, pronto. Daqui a 15 minutos, ou 10 minutos mais ou menos, ela escuta a campainha da casa. Ela disse: vai olhar de longe, o que é isso? Era um caminhão do gás que ela tinha ligado. O que ela pegou é o que estava passando na rua. Não era a empresa de gás que ela tinha ligado. A Débora, como todos nós, eu também, a gente é muito maduro quando a gente casa. Muito maduro. A gente sabe tudo da vida.
a gente não tem vergonha, não tem medo, está tudo garantido. Ela ficou com vergonha porque ela tinha ligado para o gás, agora ela não ia dizer, puxa, mas eu já peguei um gás aqui. Ela estava sozinha em casa. A ideia brilhante da Débora foi a seguinte: vou me esconder em casa, para ninguém ver que tem alguém em casa. Eles vão pensar que endereço errado, eu vou deixar tudo fechado. E aí ela que conta essa história, que ela engatinhava assim, para ver pela frestinha se o rapaz já tinha ido embora, e o cara ficou tentando lá. Mas assim, essa é uma história engraçada para dizer o seguinte: quando ela ligou, o rapaz do gás disse, espera pelo gás. E ela esperou pelo gás. O rapaz nunca disse, espera pela empresa tal. Quando a empresa tal chegar, pode abrir. Ele disse, espere pelo gás. Não é assim com a gente muitas vezes. Você já viveu algo parecido? Você está esperando ansiosamente por alguma coisa, mas quando chega, você não tem certeza que era aquilo. Você está pedindo, você está buscando, você está insistindo, mas quando chega, não é aquilo, tem alguma coisa diferente. Quando chega, você descobre que, na verdade, você deveria estar esperando por outra coisa, e não por aquilo que chegou. Alguém? A Débora deveria estar esperando pela companhia de gás, mas ela foi instruída a esperar pelo gás. Quando chegou o gás, chegou, mas tinha alguma coisa que não estava certa. Sabe, você já passou por isso? Você deveria estar esperando por alguém que ama mais a Deus do que a você mesmo, para poder casar, mas você está esperando por um marido. Está dando para entender a diferença? Você deveria esperar pelo socorro divino, e não por oportunidades duvidosas. Você deveria estar esperando, deveríamos esperar por oportunidades que nos levem a ser mais generosos, por oportunidades que nos levem a ser mais pacientes, a ser mais humildes, e não por generosidade, não por paciência e não por humildade. Porque sabe, eu e você, nós somos acostumados a pedir coisas e nós achamos que aquilo que nós estamos pedindo é aquilo que nós precisamos. Deus, me dá mais paciência, eu não aguento mais, eu vou matar o fulano de tal. E Deus olha para você e diz, eu não vou te dar paciência, eu já dei tudo o que você precisa para exercitar a tua paciência, é o fulano de tal. Deus, me ajuda a ser mais humilde, eu preciso receber humildade, dizer, eu não vou te dar nada mais, eu já te dei oportunidades suficientes, quando você está com o microfone na frente de alguém, ou quando você está na frente dos seus funcionários, eu já te dei as oportunidades de você se tornar uma pessoa humilde. Faz alguma coisa. Pelo que nós estamos esperando? Sabe, nesse momento que nós lemos, Jesus fala aos seus discípulos e pede para eles que eles esperem por quem? Pelo Pai. O texto diz, esperem pelo Pai. Esperem pelo Pai. Não diz esperem por uma coisa, mas diz esperem pelo Pai. Sabe, a definição de frustração, e aqui eu vou entrar em coisas delicadas, a definição de frustração é literalmente essa, é o sentimento de insatisfação que é geralmente causado pela não concretização de uma expectativa. Ou seja, a frustração chega quando o que nós esperamos não chega. Então a pergunta hoje, que eu quero que fique na sua cabeça é, o que nós estamos esperando? O que você está esperando? Pelo que você está esperando? Quais são as coisas, quais são os momentos, quais são as pessoas, o que você está esperando? Deixa eu te ajudar a entrar nessa história, nessa cena que nós acabamos de ler, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, pode ser? Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nessa cena que nós acabamos de ler, de Jesus e os discípulos, é que Jerusalém, aonde o lugar que Jesus disse que eles deveriam voltar, porque é isso que o texto diz, voltem para Jerusalém e fiquem lá até que, lembram disso? Jerusalém era o lugar onde tudo tinha acabado de acontecer. Nós estamos aqui, a recém passou 40 dias que Jesus foi crucificado e morto. 1 mês e 10 dias. E Jerusalém foi o lugar onde tudo aconteceu. Foi o lugar onde Jesus foi traído, foi o lugar onde Jesus foi cuspido, foi o lugar onde Jesus foi machucado, foi o lugar onde os discípulos viram o seu mestre ser arrastado pelas ruas de vergonha, foi o lugar onde Jesus tinha morrido. Jerusalém foi o lugar onde eles tiveram a última ceia com Jesus, a última refeição com o mestre, que eles amavam. Jerusalém foi o lugar onde eles viram os seus sonhos morrerem, porque lembrem, os discípulos de Jesus seguiam a Jesus em tudo.
Os sonhos dos discípulos, os sonhos de vida deles, estava completamente atrelado a Jesus, conectado a Jesus. Quando Jesus morre, os sonhos deles também morrem. O futuro e os planos para o futuro também não estão mais, também desaparecem. Foram as últimas conversas com o Mestre, onde tiveram os momentos mais difíceis. Você tem esses lugares assim? Não são lugares que você quer esquecer, que você diz, eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Não me fala na cidade tal. E aí talvez você já está pensando em qual. Porque tudo de ruim, calma pessoal aqui, gente. Pessoal do Rio Grande do Sul, calma. Porque Jerusalém foi onde tudo aconteceu. É assim com a gente. Nós não queremos voltar onde as coisas mais difíceis da nossa vida aconteceram, onde os desafios mais difíceis, onde nós vimos os nossos sonhos morrerem, onde nós vimos as nossas dores acontecer. Jerusalém era o lugar que eles viram a morte acontecer, a morte de Jesus, a morte dos seus sonhos, a morte dos seus planos, a morte do seu futuro. E agora Jesus está dizendo para eles, voltem para o lugar de morte, onde tudo lembra a morte. Deixa eu te perguntar uma coisa, para isso aqui fazer sentido. Quais são os lugares de morte para você? Quais são os lugares na tua vida? Às vezes não são lugares físicos, geográficos, às vezes são momentos na tua história. Às vezes, quais são os lugares que quando você pensa neles, só vem morte na sua cabeça, a morte dos teus sonhos, dos teus planos? Para alguns de nós, quando nós pensamos em nos relacionarmos com alguém, com uma pessoa, aquilo começa a causar dor no nosso coração, porque foi em um relacionamento que morte veio para a nossa vida, que coisas morreram, que sonhos, talvez relacionamentos antigos, abusivos. Para outras pessoas é quando eu penso em família, e eu penso em construir uma família, mas a primeira coisa que vem no meu coração é dor, porque quem sabe eu vim de uma família disfuncional, desconectada, uma família que não fazia bem uns para os outros. Quais são os lugares que quando você lembra, são lugares de morte para você? Talvez é sobre trabalho, talvez é sobre família. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Atos capítulo 1, esse trecho que nós lemos, não é mais uma história qualquer. Não é só uma história, não é só mais um episódio da vida de discípulos com Jesus. Atos capítulo 1 é a declaração divina daquilo que o poder sobrenatural de Deus pode fazer em coisas mortas na nossa vida. Atos capítulo 1 é a declaração do Deus Criador do universo sobre a nossa vida, de coisas que Ele pode fazer, sobre coisas que já morreram em nós. E eu quero percorrer por esse texto e citar pelo menos 3 declarações de Deus para você, de Deus para mim, de Deus para nós, a respeito do que Deus pode fazer. Estão comigo? A primeira declaração é essa: quando Deus pede para esperar, lugares de morte são transformados em lugares de esperança. Talvez quando outras pessoas pedem para você, ei, espera um pouquinho, você automaticamente já diz, vai dar ruim, melou o negócio, não, é ou não é? Diz, e aí Tiago, vamos fazer aquele negócio? Cara, dá só uma segurada, dá só uma esperada. A primeira coisa que você pensa, foi para trás, deu ruim, morreu na casca, como a gente diz. Mas quando Deus diz para esperar, lugares de morte são transformados em lugares de esperança. Sabe, Jerusalém significava para os discípulos morte, um ponto final, o medo de todas as coisas, o final de todas as coisas, sonhos acabados, planos destruídos. Mas sabe, isso estava prestes a mudar para os discípulos e para os seguidores de Jesus. Jerusalém agora seria conhecida nas suas mentes como o lugar em que Deus derramou poder sobrenatural sobre sonhos naturais. Você já pensou nisso? Que Deus tem poder de pegar os lugares que foram morte na tua vida e transformar esses mesmos lugares, esses mesmos momentos, quem sabe mesmo as pessoas, você está entendendo aonde que eu quero chegar? Em lugares onde o poder dele se manifesta na tua vida e te transforma e te capacita para outros níveis, para outros ambientes, para outras alturas. Essa é a primeira declaração de Deus para mim e para você. Sabe, eu amo que na Bíblia, eu tenho, o pessoal que anda comigo diz, pastor, você ama muita coisa na Bíblia.
Mas é verdade, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Alguém mais está comigo? Ufa! Eu amo que na Bíblia, de capa a capa, você vê Deus mudando o nome de personagens. Você já viu isso? Deus está o tempo todo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mudando o nome das pessoas. Que negócio é esse? Será que Deus não gostava dos nomes da época? Queria nomes importados, nomes diferentes, nomes mais hypados? Por que Deus fica mudando o nome desse povo? Qual que é a moral? Qual que é o negócio? Sabe, você já viu, quem lê um pouquinho mais de Bíblia, a esposa de Abraão, o nome dela era Sara, e Deus muda para Sarai, porque quando Deus muda o nome de uma pessoa, Deus também está mudando a missão dessa pessoa. Quando Deus muda na Bíblia o nome de uma pessoa, Deus está mudando o propósito de vida dessa pessoa. Deus muda o nome de Sara para Sarai, de princesa para mãe de grande multidão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de pai honrado para pai de grandes nações. Deus muda o nome de Simão para Pedro, de ouvinte para pedra, aquele que seria uma coluna na igreja. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele está também mudando a sua missão, o seu propósito. Vocês veem isso? O nome de Sara significava princesa, mas agora Sarai significa mãe de grande multidão. Deus olha e diz: ei, você nasceu para uma coisa, quem sabe? O mundo disse que você seria isso, o mundo disse que você ficaria aí somente nesse quadradinho, mas eu tenho planos maiores para você, e você não vai ser só uma princesinha do papai e da mamãe, você vai ser uma mãe, uma rainha, a mãe de grande multidão. Ei, Pedro, você é Simão, você é apenas ouvinte. Pedro, eu não te quero como ouvinte a vida toda, eu te quero como uma pedra, uma coluna da igreja que eu vou plantar. Pedro, eu tenho um plano maior com você. Você já pensou que tipo de coisa que Deus pode fazer ao mudar o nome de uma pessoa na Bíblia? Por isso que, ao pedir para os discípulos esperarem no lugar onde eles viram morte com os seus próprios olhos, Jesus na verdade estava transformando aquele lugar de morte para um lugar de esperança. Jesus tem poder para fazer isso. Sabe, há lugares na sua vida que Deus quer trocar o significado. Há momentos da sua vida, da sua história, da sua trajetória, que Deus quer mudar o significado dela. Talvez para você sempre foi um lugar de morte, sempre foi um momento de dúvida, sempre foi um momento de dor e sofrimento. Deus quer e Deus deseja transformar esse mesmo lugar em um lugar de esperança. Quantos estão comigo? A sua casa não pode mais ser um lugar de briga sem fim. Isso não é o que Deus tem para você. O seu trabalho não pode ser mais o lugar de desrespeito. A sua família não pode mais ser o lugar de desespero e luto. A sua vida sentimental não pode mais ser o lugar de caos e confusão. Os seus negócios não podem mais ser lugar de fracasso. Deus deseja mudar o nosso ambiente para também mudar a nossa missão. Sabe, é normal nós olharmos para esses lugares que foram morte para nós antes, como um lugar de vazio, onde nada de bom pode acontecer. Mas sabe, eu tenho aprendido que onde Deus chama, Deus também capacita. Deus primeiro chama e depois Deus capacita. Deus primeiro escolhe e depois Ele treina. Deus primeiro decide quem é e depois Ele dá ferramentas para construir esse futuro. Deus não falou para discípulos que já estavam cheios de poder. Deus não disse para esses: nossa, eu vou pegar esses discípulos, nossa, esses caras são bons demais. Que é isso? São bons demais da conta, só. Né, cara? São bons demais. Eles estão cheios de poder, eles estão cheios de ferramenta, eles estão, nossa, Não. Jesus chamou pessoas que não tinham capacidade para a missão que estavam prestes a desenvolver, porque primeiro Deus chama e depois Ele capacita. O problema é que eu e você achamos que quando Deus nos chama, nós temos que fazer a força, já que Ele já fez a força de chamado, nós temos que fazer toda a força e temos que estar prontos, senão Ele não pode nos usar. Ei, é Deus! Primeiro Ele chama, depois Ele capacita. Deixa eu te falar uma coisa, essa igreja, esse lugar, esse ambiente, não essa casa, não esse espaço, mas essa igreja, a igreja Zoe, começou a partir de algumas 4 ou 6 pessoas que não tinham aquilo que era preciso, que viajaram do outro lado do mundo, em outros estados do país, que nunca tinham feito o que fazem hoje.
mas que tinham o seu coração inclinado para o crescimento do reino de Deus. Não eram pessoas capacitadas, não eram cantores habilidosos, nem pregadores de multidão, não eram pessoas que já tinham desenvolvido a vida de trabalhar no ministério, eram pessoas que nunca tinham feito isso, mas tinham o seu coração inclinado para o lugar certo. Quando o nosso coração está inclinado para o lugar certo, Deus pode nos usar apesar da nossa baixa performance. Deus não procura pessoas pela sua performance, Deus procura pessoas pelo seu coração e pela inclinação do seu coração. Já percebeu que curioso é isso? O como Deus procura pessoas. Esse é o nosso Jesus. Por isso deixa eu te falar hoje, não tenha medo. Se Jesus está te chamando a esperar até que algo aconteça, coragem, fé, força, resiliência, pois o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que te capacita para a missão. O mesmo Deus que dá a missão é o mesmo Deus que te ferramenta para a missão. O mesmo Deus que te chamou e te escolheu é o mesmo Deus que vai trazer provisão para aquilo que for necessário na missão. O mesmo Deus que diz para esperar também é o mesmo Deus que te enche para a jornada. Por isso, espere. A segunda declaração, eu preciso ir mais rápido, de Deus para nós em Atos no capítulo 1, é a seguinte: quando Ele pede para esperar, é porque dará o que prometeu. Diferente de pessoas, Tiago, quando a gente diz, ei, vamos fazer aquele projeto, não, espera aí, e a gente já sente, deu para trás, deu ruim. Deus não é esse. Deus é exatamente o inverso. Quando Ele pede para esperar, é porque é quase que uma garantia para nós, dizendo, ei, se Deus pediu para esperar, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui de jeito nenhum, porque eu sei que Ele é fiel, Ele não muda de ideia, Ele não é falho, Ele não me engana, Ele me ama, vai chegar. Se Deus diz que espera, cara, Deus, vai estar difícil, espera. Se Deus disse espera, vai chegar. É a garantia de que Ele vai dar aquilo que Ele prometeu. Escuta isso, Jesus foi morto na sexta-feira de Páscoa, na sexta-feira santa, que vai ser essa próxima sexta-feira. Que vai ser não, é o dia em que nós comemoramos no calendário a sexta-feira santa. Depois disso, Jesus aparece, depois da ressurreição, aparece por 40 dias inteiros, se manifestando aos seus discípulos. Jesus ressuscita, e do nada aparece no meio dos seus seguidores, estão todos comendo. Você já pensou, Jesus, ele gostava de dar susto nas pessoas, não é mesmo? Você imagina você comendo numa sala, com as portas fechadas, as janelas fechadas, e daqui a pouco uma presença se apresenta no meio da sala. Meu Deus do céu, sim, sou eu mesmo. Prazer. Jesus aparece, e a Bíblia diz, por 40 dias, de forma tão real, e a gente leu, para não deixar dúvida, para que ninguém pudesse dizer, não foi Jesus, não, foi aí uma coisa, foi um fantasma. Você sabe que na teologia isso é muito estudado e muito conhecido. Para quem Jesus apareceu, na sequência para quem ele apareceu, porque tem uma questão cultural. Jesus, as primeiras pessoas que veem Jesus aparecendo, quem eram? As mulheres. As mulheres eram totalmente desacreditadas no tempo de Jesus. Ninguém ouvia uma mulher. O testemunho de uma mulher não valia nada, absolutamente nada. Tanto é que quando essas mulheres que viram Jesus ressuscitado correm para falar com os primeiros discípulos dizem, como é que é? Você pode ler. Como é que a coisa não é bem assim? Mas Jesus, depois de aparecer para mulheres, para provar que Ele veio para todos, para aqueles que o mundo acha que são importantes e para aqueles que o mundo acha que não são importantes, Jesus começa a aparecer para os discípulos, começa a aparecer para seguidores, começa a aparecer em público, começa a aparecer em jantares. Jesus aparece de forma que não tenha dúvida de que era Ele aparecendo. Ele aparece durante 40 dias. Os discípulos, esse texto que nós lemos, recebem poder do céu, recebem ferramentas, recebem aquilo que era necessário para a missão,
no dia de Pentecostes. O Pentecostes, para quem não sabe, nada mais era do que uma festa judaica que comemorava e agradecia a Deus pela colheita que o ano tinha. Era uma festa que já existia. Hoje a festa de Pentecostes para nós, ela é conhecida como o momento em que Deus desceu com poder sobre a sua igreja. Mas era isso, e eles receberam nesse dia, e esse dia acontecia 50 dias após a Páscoa, certo? Isso significa que quando Jesus sobe aos céus, estou fazendo as contas aqui, quem é bom de conta já fez, significa que entre a sexta ou o domingo, eles esperaram em Jerusalém, quando Jesus disse para esperar, de 7 a 10 dias, descontando a sexta, sábado e domingo, 7 dias, ou 10 dias, eles ficaram esperando em Jerusalém 10 dias, crendo 10 dias, eles esperaram até que algo acontecesse. Esse é o problema comigo e com você, eu também me coloco nisso, esse é o nosso problema. Nós não esperamos por quem, nós esperamos pelo quê. E aí nós também esperamos pelo quando. Quando é a nossa espera? Quando vai chegar o dia? Quando eu vou conseguir? Quando isso vai mudar? E Deus não chamou os discípulos para esperarem quando. Ele não deu dia, Ele não deu hora. Ele disse: esperem até que sejam revestidos do alto pelo meu Pai, até que o poder venha do céu. Hoje nós sabemos, e a gente acabou de saber, que os discípulos esperaram de 7 a 10 dias. A gente pode pensar para algumas coisas grandes na nossa vida, que 7 dias ou 10 dias, Rony, não é muita coisa. Para alguma coisa grande, para alguma coisa poderosa, você diz: eu espero 7 dias. Espera ou não espera? Uma venda milionária, você espera ou não espera? Está tranquilo, você nem se perturba o coração. Mas eles não sabiam, porque Jesus não disse esperem 7 a 10 dias. Jesus disse: fiquem lá até que algo aconteça. Sabe, nós precisamos tirar o quando da nossa vida e esperar mais pelo quem e pelo que Ele está mandando, até que algo aconteça. Você já se pensou esperando lá junto até que algo aconteça? Eles não sabiam quando receberiam o que Jesus prometeu. Jesus não disse quando, Jesus disse o quê? Ele não disse o dia, Ele disse poder do céu. Aí vem eu e você, os alecrins dourados, reclamando com Deus, porque Deus não me diz o dia e a hora que chega. Oh Senhor, não vai dizer não. Qual vai ser o dia, Jesus? Eu não aguento mais. Mas você está orando há 2 horas, meu amigo. Mas Jesus já era para ter ido. Se Jesus estava mandando o Espírito Santo, o poder do céu, para construir a igreja dele, e Ele disse: esperem até que. Você acha que como alecrim dourado, Deus vai se debruçar e dizer: não, só um pouquinho, Caio, deixa eu ver na minha agenda, para você saber o dia, a hora, o minuto e o segundo, porque senão você vai perder por causa daquela viagem que você vai fazer, né? Como é que é? Meu irmão, minha irmã, espere pelo quando de Jesus. Não espere pelo quando de Jesus na tua vida, espere pelo que, espere por quem. Mas é tão difícil esperar, é tão desgastante, é tão frustrante. É porque você não sabe esperar. Eu descobri isso, a gente não sabe esperar. Eu sei que é óbvio isso, mas a gente não sabe como é que nós devemos esperar. Deu para entender agora? Nós não sabemos como nós devemos viver enquanto esperamos. Nós não sabemos como esperar. Mas tem uma maneira certa? Tem uma maneira certa, e a Bíblia diz como é a maneira certa. Você olha para os discípulos, os seguidores de Jesus, esperando até que sejam revestidos de poder. Eles não estavam lá, tipo isso. Tem croissant aí, gente? Sobrou, Pedrão? Acabou, né? Esse Pedro é fogo, cara. Maria, fez café já? Porque eu tô com sono, tenho que esperar aqui. Bora lá, bora fazer alguma coisa. Não. Se você ler o versículo 14, você vai ver que todos que estavam lá reunidos em Jerusalém, esperando até que, oravam sem cessar, sem parar. Eles tinham uma missão, eles tinham um objetivo: esperar até que. Eles se preparavam. Isso significa uma espera ativa. Eu e você esperamos numa espera passiva.
Como quando alguém diz, cara, espera, tá bom? Eu peguei o Tiago hoje espera, Tiago. E aí a gente tá, ok, vou sentar na minha cadeira, no meu escritório, ligar o ar em menos 25 graus e vou esperar. Não, isso é uma espera passiva. O reino de Deus não tem nada de passividade. O reino de Deus tem muita atividade, tem proatividade na busca pelo Espírito. Nós não podemos esperar de forma passiva. Eles oravam intensamente. Escuta isso, faziam o que estava a seu alcance, enquanto Deus preparava o que não estava ao alcance deles. O que eu posso fazer para esperar? Eu posso orar? Eu posso adorar? Eu posso cantar? Eu posso me reunir com os meus irmãos? Eu posso ler a Bíblia? O que eu preciso fazer enquanto eu espero esse negócio que Deus disse que ia sair? Eu posso continuar batendo nas portas, eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar fazendo. Deus, o que eu faço enquanto eu espero a esposa dos meus sonhos? Tem algum solteiro que pode dizer amém? Ok, amém. Meio tímido, amém, mas tudo bem. Eu posso continuar orando a Deus e pedindo: Deus, eu quero uma esposa que ame a Ti mais do que a mim. Eu posso continuar me relacionando com pessoas. Eu posso continuar indo a espaços onde as pessoas do tipo de Deus estão. É uma espera ativa, não uma espera passiva. E em segundo lugar, como nós devemos esperar além de uma espera ativa? É ter uma espera paciente. Uma espera paciente não é só aquela pessoa de sangue doce que está tudo bom para ela, está tudo tranquilo para ela. Como é que está? Está tudo bem. Não é sobre isso. Uma espera, paciência é uma virtude de Deus para nós. Esperar pacientemente é, enquanto esperar, não se frustrar. Enquanto eu espero, eu não me frustro, porque eu sei em quem eu espero. E eu sei o que eu espero, eu só não sei o quando. Eu sei 2 de 3. E esses 2 de 3 já me garantem uma paciência sem frustração. Quando o alvo da nossa espera é aquilo que nós iremos receber, o tempo pode causar frustração. Quando o alvo da tua espera está totalmente baseado naquilo que você está esperando, o tempo, a duração de tempo pode te causar frustração. E se te causar frustração, a frustração traz o desânimo, e o desânimo te faz desistir. E estava logo ali, mas a falta da espera e impaciência te fez desistir. Mas quando nós esperamos por quem e não pelo que, não há frustração. Os nossos olhos estão fixados no autor e no consumador, e não na nossa fé. Will, mas eu não posso fixar os meus olhos na minha fé. Claro que não. Você tem que fixar no autor da fé. Porque a minha fé, eu não sei a de vocês, gente, talvez vocês sejam super espirituais, não sou eu. Mas talvez a sua fé seja assim. A minha é assim. Depende do desafio, ela está lá em cima. Depende do desafio, ela está no meio. Alguém mais? Algum ser humano comigo? Mas quando nós fixamos o nosso olhar, a nossa espera no autor da nossa fé, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que sabe o meu presente, o meu passado e o meu futuro, já preparou tudo para mim. Eu descanso nas mãos dEle. Terceiro e último lugar, e agora sim o meu tempo foi embora. A terceira declaração de Deus, está errado isso aí, vocês estão mexendo aí, vocês estão contra mim hoje. Isso é a Thay, está botando para trás o cronômetro. Vocês me aguentam mais uns minutos? Só 55. Não, brincadeira, gente, estou terminando. Como todos dizem, uma boa pregação termina pelo menos 3 vezes, certo? Eu já disse 2, agora estou dizendo a terceira, está acabando mesmo. A terceira declaração de Deus para nós em Atos 1 é a seguinte: esperar até que é o teste de confiança que Deus precisa de você para te dar aquilo que você precisa dele. Esperar até que é o teste de confiança que Deus precisa que você dê para Ele, confiança nele, para que Ele te dê aquilo que você precisa dele. Esperar até que. Jesus disse: esperem até que. Não sabiam quanto tempo isso seria,
não sabia quanto tempo demoraria. Sabe, olhando para alguns personagens bíblicos, alguns que conhecem, talvez você já viu em quadro, em ilustrações, se você não leu esse texto, mas eu fico pensando em Daniel, o profeta Daniel na cova dos leões, uma noite inteira, esperando até que Deus o resgatasse. A noite inteira, dormindo abraçadinho com Mufasa, gente. Você é o Mufasa. Você tá mais pra Simba. A noite inteira, Daniel teve que esperar na cova dos leões. José teve que esperar na prisão até que Deus o socorresse. Sadraque, Mesaque e Abednego, olha que nomes maravilhosos, depois eu digo a fonte para vocês. Tiveram que esperar dentro de uma fornalha, ardendo em fogo, de olhos fechados, quem sabe, até que o quarto homem os resgatasse de serem queimados. Esperar até que é o teste de confiança que Deus precisa de você, para te dar aquilo que você precisa dele. Esperar até que te dá o que você precisa, mas atenção a isso. Além de te dar o que você precisa, esperar até que também te dá a missão que Deus precisa de você. Atenção a isso. Esperar até que te dá o que você precisa, mas Ele também te dá a missão que Deus precisa de você. Atos, o versículo 8 que nós lemos, eu vou lembrar para vocês, diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o que vocês precisam, vocês receberão poder, o que vocês precisam, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. O que Ele precisa de nós. Vocês vão receber poder do céu. O que eu preciso? Deus, que coisa boa. Você vai receber uma esposa. Deus, coisa boa. Você vai receber uma empresa. Deus, que coisa boa. Para serem minhas testemunhas até o confim da terra. Essa é a missão que Ele precisa de você. É interessante, olha isso, é interessante que, lembrando um pouco do ministério de Jesus, Jesus conseguia arrastar 5.000 pessoas para encher a barriga de pão e peixe. Vocês estão onde eu estou? Na multiplicação de alimento, 2. Conseguia 5.000, Gui, 5.000 pessoas. Mas para esperar até que, foram só 120. Para encher a barriga, 5.000 pessoas. Para receber missão, só 120. Sabe, isso nos mostra que sempre haverá mais consumidores de pão do que pés prontos para missão. Sempre haverá na terra mais consumidores das bênçãos de Deus do que pés prontos para dizer: sim, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu faça. Sabe, quando Deus nos enche de poder, quando Deus nos dá as suas bênçãos, quando Deus transforma o nosso nome, troca os lugares de morte por lugares de esperança, não é apenas para que eu tenha pão, para que eu tenha alimento, mas para que os meus pés estejam preparados para a missão que Ele precisa que eu faça. Mas o problema da igreja, a igreja, não nós, a Zoe é maravilhosa. Uma salva de palmas para a Zoe. Era brincadeira. Mas que bom. Essa casa não é assim. Quantos podem dizer amém? Nós recebemos da sua provisão para estarmos prontos para a sua missão. Recebemos da sua graça para alcançar graça a outras pessoas. Recebemos do seu amor para compartilhar do seu amor. Recebemos dos seus recursos eternos para impulsionar o reino de Deus aqui na terra. Aqueles que recebem pão e usam na missão são ricamente cheios e cheios e cheios de poder e cheios de bênção e cheios de provisão, porque gastam a provisão na sua missão. Eu vou falar, sabe, Deus não encheu os 120 que estavam lá para ficarem lá sentados cheios de poder. Discípulos super poderosos da graça de Deus. Deus os encheu de poder com um motivo, com um propósito. E essa é a diferença entre o que Deus faz e o que o homem faz. Quando Deus enche de poder,
é com um motivo, é com um propósito, é com uma missão maior de estender a sua graça, de estender o seu perdão, de estender o amor dele. Quando o homem enche de poder, é para si, é para ficar maior e mais inflado, e para ter mais, e para ser mais feliz. Deixa eu te falar uma coisa: o motivo pelo qual Deus enche alguém, escuta isso, e não se ofenda comigo, porque a palavra de Deus não sou eu. O motivo pelo qual Deus enche alguém com o seu poder é para ser uma testemunha dele em todos os lugares por onde for. Você não precisa de um microfone para ser testemunha de Jesus. Você não precisa de uma guitarra ou de um teclado para ser testemunha de Jesus. Você não precisa de uma linda voz para ser testemunha de Jesus. Pedro era um pescador. Os discípulos eram pescadores, eram contadores de dinheiro. Eram pessoas comuns, com trabalhos comuns. Foram cheios para ser testemunha do amor de Jesus. O motivo pelo qual Deus te dá uma família abençoada, o motivo pelo qual Deus te dá um casamento, filhos abençoados, uma empresa próspera, dons e talentos, não é para você mesmo, é para uma missão. Deus não está no negócio de te fazer feliz, meu irmão. Pronto, disse. Deus não está no negócio de te fazer feliz. Esse não é o evangelho que Jesus morreu na cruz por. Não foi para te fazer feliz. Ele fez muito mais do que isso, Ele te salvou. Ele te deu a oportunidade que ninguém teria como dar, nem se quisesse. Jesus não veio à terra para te fazer feliz. Deus está no negócio, o negócio de Deus é a sua missão. A sua missão. E através de vivermos a missão de Deus na terra, nós somos felizes, Rony. Através de viver a missão de Deus na terra, nós somos cheios. Através de vivermos a missão de Deus na terra, nós somos prósperos. Através de vivermos a missão dele na terra, nós podemos ter acesso a uma linda família, com problemas, mas em Deus. Está dando para entender a coisa? Sem missão não tem propósito, e sem propósito para que viver? Para que continuar? Não confunda a tua felicidade com a missão de Deus na terra. Tem coisa mais importante que a tua felicidade e a minha felicidade. Você não é o centro nós não somos o centro do universo. Se Deus não me fez feliz, então nada feito, estou fora. A missão de Deus é mais importante, e é através dela que nós somos completos, cheios, plenos e felizes. Através dela nós encontramos paz, através dela nós encontramos significado, encontramos propósito, encontramos prosperidade. Ei, espere até que você seja cheio de poder. Espere até que você seja cheio de capacidade. Espere até que você seja cheio de sonhos, de propósito, de ideias. Mas use todas elas para a missão de fazer Cristo conhecido. Esperar até que te dá o que você precisa, mas também te dá a missão que Deus precisa de você. Então preste muita atenção no que você está esperando de Deus, porque sempre vem com um bônus, e o bônus não dá para descartar. Só vem no combo. Não tem lanche individual. Ou é o combo, ou é provisão e poder mais missão, ou é nada. Sabe, infelizmente, eu quero que isso anime o teu coração e não destrua a tua fé. Infelizmente, hoje nós vivemos dias em lugares espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo. São igrejas, talvez tem cruz, talvez tem texto bíblico, mas não anunciam o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é salvação para o perdido e missão para aquele que está se perdendo. O evangelho de Cristo não é para me fazer feliz. Eu sou feliz no evangelho de Cristo. À medida que eu me envolvo, à medida que eu recebo missão e propósito, eu sou cheio de paz, prosperidade. É como uma torneira e uma caixa d'água. Enquanto a torneira da sua vida estiver aberta, está dando para entender a ideia? Enquanto estiver aberta, jorrando água para outras pessoas, regando o reino de Deus, avançando o amor dele, enquanto ela estiver aberta, Deus se encarrega de encher a caixa d'água. No momento que você disser, não, mas deixa eu guardar um pouquinho para mim, deixa eu fechar essa torneirinha, Deus para de jogar água lá em cima. E aí você começa a consumir aquela água, e daqui a pouco você se sente vazio e diz, por que eu estou nessa crise? Você tem que abrir a torneira, irmão.
Abre a torneira para outras pessoas da tua vida. Tem missão acontecendo. Ei, Igreja Zoe, espere até que. Talvez essa seja uma mensagem para algumas pessoas aqui, talvez sejam para todas. Mas se hoje você veio para cá perguntando para Deus: Deus, eu não aguento mais esperar, essa situação está me consumindo, Deus, quando que isso vai passar? Deus não vai te dizer quando. Eu sinto muito se você veio para cá perguntando quando, mas eu estou feliz que você tenha chego aqui hoje para escutar que Deus não quer te dizer o quando, mas Ele quer te dizer quem e o que. Ele vai te encher. Só espera até que. Se o mundo te disser para esperar, pode ter certeza que a coisa melou, deu para trás. Se Deus te disser espera até que, é a garantia de que vai chegar. Será que nós podemos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, nessa manhã eu oro a Ti, Senhor, e eu te peço, Espírito Santo, para que tenhamos coragem, ousadia, sinceridade no nosso coração, para esperarmos até que. Todos nós sabemos que é difícil esperar, Senhor. O Senhor também sabe o quanto é difícil esperar. Eu tenho certeza que o Senhor esperou na cruz até que o Pai o socorresse. O seu até que, Jesus, chegou 3 dias depois que o Senhor estava morto. Pai, nós queremos ter força, fé, coragem e certeza de que podemos e devemos esperar até que sejamos cheios de poder, cheios de paz, cheios de graça, cheios de perdão, cheios de vida, para uma missão. Pai, nessa manhã eu sei que muitas pessoas entenderam que o Senhor tem uma missão com cada uma delas. A esses corações, Pai, Espírito Santo de Deus, fala nesses corações e confirma agora, em nome de Jesus. Confirma agora o que precisam fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos porque essa semente, ela é eficaz nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque Tu és santo, Tu és puro, Tu és tremendo. Será que você pode agradecer a Deus? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom o tempo todo, até quando os desafios nos cercam, o Senhor nos dá esperança, o Senhor está conosco, o Senhor cumpre o que prometeu. Pai, nós esperaremos até que, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Amém, amém. Sabe, eu gostaria de fazer mais uma oração antes de nós terminarmos. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coração e tenha servido como propósito de Deus e resposta de Deus na tua vida. Mas eu tenho um convite para fazer para algumas pessoas que estão aqui. E logo mais eu vou fazer esse convite. Esses convites são para aquelas pessoas que, enquanto eu falava, sentiam no seu íntimo, no seu coração, alguma coisa diferente. Sentiam como alguém falando no seu coração, dizendo: ei, eu preciso de acesso à tua vida, eu preciso do teu coração aberto para mim. Sabe, existe uma palavra que está na carta aos Romanos que Paulo escreveu no capítulo 10, versículos 9 e 10. E Paulo escreveu o seguinte, usado e inspirado por Deus. Ele disse: olha, se com a boca de vocês confessarem que Jesus é o Senhor e crerem no coração de vocês que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus do meio dos mortos, vocês serão salvos. Porque é com a boca que nós declaramos a salvação, e é com o coração que nós cremos nela. Enquanto todos nós ficamos em pé para esse momento, esse é um momento que eu gostaria de pedir que não tenha nenhum movimento na sala. É um momento de intimidade entre você e Deus, sabe? Você ouviu o Senhor falando com você. Essa voz que falou dentro de você não é a sua própria voz, não é a sua consciência. Essa é a presença e a influência do Espírito Santo dizendo: ei, filho, eu te quero na minha casa. Uma das maiores mentiras do mundo é dizer que todos nós somos filhos de Deus. É mentira. A Bíblia diz que é mentira. O que a Bíblia diz é que todos nós somos criação de Deus, fomos feitos por Ele, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que nós somos recebidos como filhos adotivos por Deus quando nós decidimos acessar o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós temos a consciência de dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu manda e desmanda, fala o que Tu quiser, eu vou Te seguir. E cremos no nosso coração, nós somos salvos.
nós acessamos o poder da graça de Deus sobre as nossas vidas, e a nossa vida vira de cabeça para baixo, mas no bom sentido. Por isso, em alguns momentos, quando eu pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, eu vou contar até 13 e fazer um convite a todas as pessoas que precisam dizer: Jesus, entra na minha vida. É a primeira vez que você vai fazer isso na sua vida. Se você precisa dizer pela primeira vez: Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Ou se, quem sabe, hoje é o dia que você quer reconciliar com o Senhor, você quer fazer a sua paz com Deus, esse também é um momento para você. Vamos todos nós fecharmos os nossos olhos, apenas para que a pessoa que está ao seu lado tenha esse momento de privacidade. Número 1, Deus nos ama tanto que entregou o seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Número 2, Jesus se entregou no teu lugar. Ele está aqui no dia de hoje, assim como a Bíblia nos afirma, dizendo: eu tenho uma nova vida para você. Você não precisa mais esperar, porque eu cheguei para você. O seu até quando chega hoje. E número 3, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou fazer a tua paz com Deus, coloca uma das tuas mãos no ar, assim mesmo, de olhos fechados, como você está. Eu quero orar por você aí onde você está. Amém. Eu estou vendo você. Amém. Pode baixar suas mãos. Quero orar por você. Essa é a oração que muda todas as coisas, é uma declaração de fé. Eu quero te animar a repetir essa oração depois de mim. E nós, como igreja, vamos fazer essa oração todos juntos. Se você foi uma das pessoas que levantou a sua mão, ou você não levantou a sua mão, mas você quer tomar essa decisão no seu coração, nós queremos te convidar a fazer essa oração juntos como igreja. Amém? Vamos, igreja, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Nessa manhã eu me rendo a Ti. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, acessa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que nós podemos dar uma salva de palmas honrando a decisão dessas pessoas que se entregaram para Jesus?